Graça e paz novamente, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 46. Deus falou muito comigo nesse texto há alguns meses atrás. Estava lendo o livro de Gênesis e esse texto saltou, e eu quero compartilhar com os irmãos essa noite aquilo que Deus falou ao meu coração. O tema dessa mensagem é: estarei contigo. O Senhor diz para nós essa noite: estarei com vocês. Amém? Você crê que Deus estará com você? Amém. Vamos ler o texto. Gênesis 46, versículo 1 ao 4, diz assim: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Amém? Eu quero ficar no texto do versículo 4. Eu mesmo descerei ao Egito com você. Esse texto relata quando Israel e toda a sua família, toda a sua parentela desce ao Egito. Capítulos anteriores conta a história de José. Nós já sabemos a história de José. José foi vendido pelos teus irmãos por causa de um sonho que ele teve. E qual era o sonho que José teve? Que o sol e a lua se curvavam e as estrelas se curvavam diante dele, e os seus irmãos não entendiam, mas o texto diz que Jacó, seu pai, guardou isso para si. E agora eles se encontravam numa situação difícil, porque José, lá no Egito, se torna um ajudante de um dos governantes de Faraó. A esposa de Potifar arma contra José. José é preso lá na prisão. José prospera na prisão. Deus era com José o tempo inteiro, mesmo na prisão. Não importava onde José ia, Deus estava com ele. Para quê? Para que se cumprisse aquilo que Deus havia revelado em sonho para José. E Deus cumpre. José interpreta o sonho de Faraó e é colocado como governador. E qual que era o sonho de Faraó? Que 7 anos haveria prosperidade em toda a terra do Egito, e depois desses 7 anos viria 7 anos de muita fome. E é nessa situação que esse texto se encontra. Nos anos de fome, os irmãos de José descem a pedido de seu pai para comprar mantimentos no Egito, porque era o único lugar que tinha mantimento. Por quê? Seu irmão José, abençoado por Deus, abençoou o Egito. E ali eles armazenaram comida. E toda a terra circunvizinha ia até o Egito comprar comida. E Jacó manda os seus filhos irem comprar comida. E ali nós já sabemos que eles se encontram com José. E José ali, depois de uma longa conversa e tudo mais, José pede aos seus irmãos que busquem o seu pai. E é nesse contexto, Jacó fica feliz, porque até então ele pensou que seu filho José, seu filho preferido, havia sido morto. Mas não, seu filho estava vivo. Seu filho estava vivo para cumprir aquilo que estava no sonho que Deus havia revelado a ele. Se cumpre então o sonho de José.
Todos se curvam diante dele, porque ele agora é o governador do Egito, era o segundo abaixo do faraó, e se cumpre ali o sonho. E Jacó, feliz, agora pega toda a sua parentela, seus filhos, netos, criação, tudo, e desce ao Egito. E nessa situação, Deus fala com Jacó: Jacó, não tenha medo de descer ao Egito. Egito é terra desconhecida, Egito é terra estranha, Egito é terra de deuses estranhos, Egito é terra de outros costumes, Egito é terra de coisas que não agradam a Deus, mas Deus estava enviando a nação da promessa ao Egito agora. E Deus disse para Jacó: Jacó, não tenha medo, eu mesmo descerei com você. Talvez nós estejamos passando por situações estranhas na nossa vida, situações difíceis, situações de tristeza. Talvez em nossa vida nós estamos perplexos diante daquilo que se põe à nossa frente e nós não temos resposta, mas Deus está dizendo para nós esta noite: não tenha medo, eu mesmo irei com você. E o que é mais surpreendente é que Deus já havia dito a Abraão que aconteceria isso. No capítulo 15 de Gênesis, Deus disse a Abraão: Abraão, a tua geração, a nação da promessa, passará 400 anos de escravidão em uma terra desconhecida. Deus já havia dito que aconteceria. Isso mostra a onisciência do nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas, meu amado. Nós não adoramos a um Deus vazio, nós não adoramos a um Deus que nada sabe, nós adoramos ao Deus vivo que tudo sabe e que tudo vê. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Lá no capítulo 15 diz lá, no versículo 12 em diante, diz: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus já havia dito que aquela nação, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó, iriam passar por um momento difícil de 400 anos, mas aqui em Jacó Deus disse: pode ir. Será tempos difíceis, será tempos tenebrosos, serão tempos de opressão, mas eu irei com você. Eu irei com você. Não importa onde a gente vai, não importa onde a gente vai, se nós somos servos do Deus vivo e somos fiéis à palavra de Deus, não importa onde a planta dos nossos pés pise, porque Ele prometeu: eu vou com você, eu estarei contigo onde quer que você for. Não importa se é Egito, não importa se é a fornalha, não importa se é prisão, eu estarei contigo. Oh, glória a Deus. Deus não está nos livrando do Egito, Deus não está muitas vezes livrando eu e você da cadeia, Deus muitas vezes não nos livra da dificuldade, mas é na dificuldade que Ele diz: eu estarei contigo. É para que o nome dEle seja glorificado. Oh, Deus maravilhoso. Paulo e Silas louvaram na prisão, Pedro foi liberto da prisão. Os nossos amados irmãos mártires foram para as arenas, foram mortos, foram estrucidados, e de repente você pensa: mas Deus não estava com eles, onde está Deus? Deus disse: eu estou com eles. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus,
Nós não entendemos. De repente, Isaac e Jacó sabiam desta palavra de Deus a Abrão, que o povo, os descendentes, passariam por 400 anos de escravidão e opressão. Muitas vezes o povo esquece daquilo que Deus havia falado, mas sempre há um remanescente que lembra das promessas de Deus. Quantos de nós esquecemos das promessas de Deus? Quantas vezes nós esquecemos daquilo que Deus disse que estaria conosco? Mas Ele esta noite faz nos lembrar: não tenha medo de descer ao Egito, porque eu mesmo descerei com você. Eu mesmo descerei com você. E essa promessa está em nossas vidas também. Essa promessa está em mim e em você também. Quer saber onde? Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, no finalzinho de Mateus 28. Ah, mas essa passagem era para os meus irmãos hebreus que desceram ao Egito. Não, meus amados, essa mensagem é para nós também. Olha o que Jesus declarou antes de se ascender aos céus. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19 em diante. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E olha a promessa de Jesus para nós: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele estará e Ele está conosco até a consumação dos séculos, amados. Não importa, nós já sofremos tantas, a igreja já sofreu tantas baixas, a igreja já sofreu perseguições e sofre ainda hoje em diversos países, mas Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, prometeu: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não tenham medo de descer ao Egito, não tenham medo de enfrentar esse mundo, não tenham medo de viver o Evangelho, não tenham medo de serem diferentes, não tenham medo de estar em lugar estranho, porque eu mesmo irei com você ao Egito, diz o Senhor dos Exércitos. E a promessa de Deus, qual que era a promessa, Abraão? Vocês serão escravizados por 400 anos, mas chegará um momento em que eu enviarei o libertador, eu enviarei aquele que irá tirá-los da escravidão. E nisso era a sombra daquilo que haveria de vir. Veio Moisés e liberta o povo, veio Moisés e liberta aquele povo dos 400 anos, como Deus havia prometido. Isso tudo era a sombra daquilo que viria. E veio Jesus Cristo, e veio o Salvador, e veio o libertador da nossa alma, que liberta a nossa escravidão do pecado, aquele que nos libertou das amarras do inimigo, das amarras do inferno, e nos libertou para todo sempre. Então este momento em que vivemos aqui é momentâneo, este momento que vivemos aqui é curto, porque haverá o grande dia, o dia do Senhor, em que Ele virá buscar a sua igreja, para com Ele morarmos para sempre, por toda a eternidade. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Está no Egito, fique em paz. Não se curve aos deuses do Egito, antes saiba que Deus está com você. O Senhor prometeu: Jacó, não tenha medo, desça ao Egito. É necessário que você vá junto com os seus descendentes, para que se cumpra aquilo que eu disse a Abraão. Mas não tenha medo, eu descerei contigo. Eu mesmo descerei contigo, disse o Senhor. Por isso Moisés, quando Deus liberta o povo, e o povo murmura, o povo reclama, o povo peca no deserto, Deus falou: Moisés, pode ir, a promessa, eu não vou deixar de cumprir a promessa, mas eu não vou com vocês. Moisés falou: Senhor, o Senhor não foi, então eu não vou. Porque é melhor que o Senhor esteja conosco do que ir atrás da promessa. É melhor o Deus da promessa do que a promessa.
É melhor estar com Deus da promessa do que da promessa propriamente dita. Mas o Senhor prometeu para nós: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vamos ler de novo esse texto, é fantástico. De Gênesis 46. E eis-me aqui, respondeu Jacó. Deus havia dito para Jacó: Jacó, eis-me aqui, Senhor. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. Eu mesmo estarei com você, e certamente naquele grande dia iremos regozijar com o Senhor na boda do Cordeiro, na grande ceia do Senhor, onde cearemos e nos alegraremos com o Cristo ressurreto, com todos os santos, com todos os anjos, e louvaremos ao Senhor para todos sempre. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é santo e Ele é poderoso. Deus seja louvado. Eu entrego aqui essa breve reflexão aos irmãos, e que você saia daqui essa noite com a certeza de que Deus está com você. Pode ser no Egito, pode ser na prisão, pode ser no mar, pode ser onde for. Deus diz: não tenha medo, eu estarei com você. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Pastor Rai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela certeza que temos de que o Senhor está conosco. É necessário, ó Deus, que andemos em santidade, andemos em retidão de coração. É necessário que tenhamos fé e tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque em meio às tribulações o Senhor está conosco. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E graças a Deus.